Uma criança, pelo menos 16 anos, está trabalhando numa empresa, tem os seus direitos, mas nem sempre esses direitos vão de encontro às necessidades da própria empresa. Nesse caso, como é que é feito toda essa gestão? Isso é um aspecto interessante. Por exemplo, quando eu olho para a lei portuguesa, eu acho que a lei portuguesa devia cuidar mais dos interesses da criança e fazer com que a empresa assumisse mais o risco de empregar uma criança. Porque a lei portuguesa diz que a criança não pode prestar trabalho suplementar, mas se for imperioso para a empresa, já pode. Aqui eu acho que é um exemplo em que eu acho que devia ser não. E a empresa devia suportar o risco de ter uma criança ao seu trabalho. A questão, por vezes, as crianças, no trabalho artístico e cultural é um bocadinho diferente, porque às vezes aí não é tanto trabalhos, não são tanto contratos de trabalho, são contratos de prestação de serviços, mas mesmo aí, às vezes, a criança fica horas a gravar um episódio ou uma publicidade. E a lei tem um limite de horas, a lei portuguesa tem um limite de horas dentro dos quais a criança pode ficar dedicada ao trabalho. Mas enquanto a produção está montada e não sei o que mais, eles não estão preocupados com isso. E isto pode ser por causa da fiscalização e também por causa dos pais. Eu digo sempre, os pais é que são o verdadeiro fiscal desta questão. Eu digo isto na Europa. Na Europa, o trabalho das crianças, em Portugal, diz que está erradicado o problema do trabalho infantil, o trabalho infantil patológico, está erradicado, dizem que já desde os anos 80. Não há, as crianças trabalham em Portugal, mas não é um problema de trabalho infantil, é um problema que os pais, sendo atentos, conseguem resolver. Em países com outras situações económicas, por exemplo, na África subsaariana, é muito comum o trabalho verdadeiramente infantil, que é o tal proibido. E isso, nesses países, é muito proibido. Também na Ásia é muito comum verificar-se muito isso. E às vezes, mesmo em Portugal, nós começamos a ver algumas atividades económicas geridas por pessoas de outra imigração, que não estávamos tão habituados em Portugal. Nós vemos já muito cedo crianças ali a trabalhar, ficamos espantados. Devemos pensar, mas devia ser proibido a criança estar aqui a trabalhar, não é necessariamente proibido. E para estas culturas é muito comum pôr a criança logo ali a trabalhar na atividade familiar. E nós vamos nos habituando a isto, e é sempre uma questão presente, porque as crianças são muito frágeis. E apesar de todos os esforços, de todos os estádios a que se consiga alcançar no que respeita ao combate ao trabalho infantil, é sempre um problema porque a qualquer momento, eu costumo dizer que as circunstâncias é que são o que são a verdadeira inspiração, o verdadeiro dono das pessoas. A qualquer momento as pessoas podem, porque a situação económica muda, começar a colocar de uma forma errada ou proibida as crianças a trabalhar. Temos de estar sempre atentos e dizer que, primeiro que tudo, a criança deve ter o seu direito à educação e o seu direito ao crescimento social saudável. Devemos sempre garantir isso. Não é só garantir que ela tenha a escola, das 8 à 1, mas também garantir que ela tenha tempo para crescer socialmente. Temos sempre de garantir isto às crianças. Somos todos os polícias disto, em todo o lado onde estivermos. E quando esses direitos também são violados, aonde e como é que a criança pode se queixar, por exemplo? Muito bem. Quando os direitos são violados, o primeiro sítio onde a criança se deveria queixar deveria ser aos próprios pais. Mas vamos pensar que está a acontecer porque os pais não souberam cuidar disso. Ou, se calhar, alertados, vão cuidar. A CPCJ, em Portugal, tem duas comissões de proteção de crianças e jovens. É logo o sítio que vai, muito rapidamente, verificar e intervir para que a situação seja regularizada. A qualquer entidade policial em Portugal. Julgo que qualquer entidade policial, apesar de serem as CPCJs, as instituições, porque as CPCJs são delegados dos Ministérios Públicos, as instituições mesmo já preparadas, especializadas para isso, acredito que qualquer polícia, que a pessoa entenda que haja ali uma infração nesse respeito, tem capacidade para pelo menos autuar a circunstância e remeter à CPCJ a informação para que seja avaliada.